Gente, bom dia a todos. Bom dia, pessoal novo, Caio, César. Esse aqui é um momento que a gente tenta fazer toda sexta-feira. Inclusive, se vocês tiverem algum tema, podem ficar à vontade para participar, propor aí e apresentar. O nome desse encontro que a gente faz toda sexta-feira é Copa em Pauta, e hoje a nossa apresentadora é a atendente da área comercial, a Beatriz, e ela vai falar sobre esse tema, que é a agilidade com propósito, o tempo como diferencial cooperativo. Sejam todos bem-vindos e boa apresentação, Bia. Obrigada, Ana. Bom dia, gente. Hoje eu trouxe um tema que tá bem ali no nosso dia a dia, que é o tempo, né? Então, o tema é agilidade com propósito, o tempo como diferencial cooperativo. Como que o nosso tempo influencia para os nossos associados? Vocês já pararam para pensar nisso em algum momento? Aí, gente, eu queria que fosse algo mais interativo, tá? Se possível. Eu acredito que o tempo para o associado define como ele vai sentir sobre todo o atendimento, né? É, Às vezes, uma resposta rápida, a gente pode não conseguir resolver tudo, a questão do associado, mas só dele ver que a gente está ali com ele, se propondo e sendo ágil, ele já tem uma sensação melhor do atendimento. Pelo menos na minha opinião, o tempo ele é um fator muito importante, não só no atendimento, mas em toda a questão da cooperativa. Eu acho que toda relação de consumidor e, né, no caso, os nossos consumidores seriam os associados, o tempo, ele é super importante. E aí, complementando um pouco do que a Duda falou, eu acho que, às vezes, nem sempre a gente vai conseguir resolver uma questão que o associado nos traz, mas só da gente responder ele, falar que vai tentar resolver, dar um retorno assim, nesse sentido, é muito importante e faz todo o diferencial. Eu acho que, na verdade, a cooperativa, hoje, o nosso diferencial, assim, porque instituições financeiras, principalmente essas digitais, eles têm um acesso muito fácil, só que ter o acesso direto com o, o atendente é diferente, sabe? E a gente dispor de tempo, demonstrar o interesse em resolver faz toda a diferença, sim. Eu pensando aqui também sobre essa questão do tempo, o tempo, todo mundo sabe que ele é um recurso limitado, né? O dia tem 24 horas, a gente, então, tem um limite aí de tempo. Então, é um recurso limitado, na verdade. E outra coisa é que a gente não pode guardar o que sobrou hoje para usar amanhã, né? Então, hoje é hoje, amanhã é outra coisa. Então, começa tudo de novo, zero relógio e começa a contagem. Então, assim, a gente precisa aprender a otimizar o tempo que a gente tem disponível para as coisas que a gente tem que fazer, né? Às vezes, assim, a gente olha o tanto de coisa que a gente precisa fazer e fala, meu Deus, queria ter mais tempo. Meu Deus, queria ter mais tempo. Mas aí a gente aprende que como um processo, né? Ele pode ser melhorado. Então, assim, a gente precisa olhar para as coisas de uma forma diferente e tentar procurar meios de otimizar aquilo que a gente vem fazendo no tempo que a gente tem, né? Então, eu sempre falo com os meninos lá até do Corban também. A gente, sempre que vocês perceberem que tem algo que a gente pode melhorar aqui para a gente ganhar tempo, vocês podem sugerir. Porque às vezes eu estou vendo uma coisa, a Elisa está vendo outra, o Caio vai ver outra, o Adelino vai ver outra, e assim, quando cada um coloca a sua percepção, a gente consegue melhorar. E isso a gente, não é que a gente vai aumentar o tempo, mas a gente vai melhorar o processo e vai fazer aquilo que a gente fazia antes num tempo 10 e agora num tempo 8, né? Então, o tempo, ele, de fato, ele é muito importante, mas a gente precisa aprender
a lidar com ele. É isso mesmo, gente. Hoje tudo gira em torno do tempo. A nossa vida pessoal, o nosso trabalho. Então, assim, a gente vive correndo contra o tempo. Só que a gente fala que não sobra tempo, mas a gente precisa gerir ele, né? A gente precisa aprender, fazer a gestão do nosso tempo. E aqui na cooperativa, a gente nem sempre percebe como a gente usa esse tempo com o cooperado. No nosso dia a dia, cada minuto que passa pode parecer mais um processo, mais uma ligação, mais uma aprovação de algum setor. Mas para quem está do outro lado, esse tempo pode significar tranquilidade, confiança, ou até mesmo uma decisão de estar com a gente, de permanecer com a gente, né? De permanecer na cooperativa. Então, passar aqui. O tempo ele é mais do que velocidade, ele é presença. Cada minuto que a gente dedica pro cooperado vai ser uma experiência que ele vai ter da cooperativa, né? Construída. Então, tudo gira em torno do tempo e de como a gente utiliza ele. Eu costumo dizer que o tempo ele é uma das preciosidades que a gente pode oferecer para alguém. Então, porque a gente está dedicando, a gente está dando aquele tempo para a pessoa, né? E o tempo do cooperado também vai ser uma preciosidade para a gente. É um ativo para a gente. Então, cada minuto que ele está ali esperando uma resposta, cada minuto que a gente dá uma atenção para ele, vai ter impacto direto na experiência dele com a gente, né? Então, assim, a partir daí, o tempo ele deixou apenas de ser um indicador de produtividade. Aqui no cooperativismo, a gente entende que o tempo ele passou a ser também um indicador de experiência, porque ele vai ter impacto direto ali, né, com a experiência do cooperado. E aí eu pergunto para vocês, o tempo é apenas um recurso ou é parte do valor que entregamos? Porque assim, quando pensamos na experiência do cooperado, logo vem à cabeça, né, a questão do atendimento, da oferta de produtos, da empatia, mas o tempo, ele é um dos pilares silenciosos dessa experiência. Ele fica ali, quietinho. A gente às vezes não dá muita atenção para isso, né? Então, existe o tempo de espera, existe o tempo de resposta e existe o tempo que a gente dedica à escuta. A gente fica ali escutando o que o cooperado tem a nos dizer. E muitas vezes pode ser um desabafo, tá, gente? Principalmente a gente aqui para atendimento. Então, esse tempo, ele precisa ter um equilíbrio. Se for rápido demais, pode parecer para ele que a gente não está dando tanta importância, só fazendo a parte técnica. Então, pode parecer impessoal. Já se for lento demais, pode gerar uma frustração, porque também pode parecer que a gente não está dando atenção para ele. Então, o equilíbrio entre esses dois indicadores vai estar na qualidade do tempo que oferecemos. Então, o segredo vai estar sempre na qualidade do tempo que a gente entrega e não na velocidade. Hein, Bia, posso fazer um comentário? Pode, claro. Hoje eu até comentei sobre isso, porque é interessante assim que quando você pega a questão ali do cooperado, ou seja onde for, quando a pessoa percebe que você pegou aquela causa dela para resolver ou para ajudar, a questão do tempo ela vai ser a coisa menos relevante para ela, porque ela vai embora e vai saber, não, tá ali vai resolver, tenho certeza. Então já tive várias experiências aqui dentro da cooperativa e fora também, de coisas que levaram muito tempo para ser resolvida e a pessoa saiu extremamente satisfeita. E coisas que em algum momento foi muito rápido de resolver e a pessoa não ficou satisfeita. Aí às vezes a gente pensa, poxa, será que ser rápido demais
ser lento demais, mas a questão aí, nesse ponto específico, é mais do que o tempo, né? Mas é o comprometimento que você tem com aquilo que foi colocado para você resolver, né? Então, se você pega aquela situação para você resolver e você demonstra para a pessoa que você está com ela, que você vai resolver, cara, ainda que demore, ela vai ficar satisfeita com você. Pode ter certeza disso. E até quando a gente fala o não, né? O não tem várias formas de dizer o não, até como o esperar também você pode colocar de várias formas para a pessoa. Então, se ela entender que o esperar é algo que vai ser resolvido, ótimo, ela vai esperar. Agora, se ela perceber que é só uma enrolação que você está ali jogando para frente e não está demonstrando interesse ou não está passando segurança, a pessoa vai ficar insatisfeita. Aí entra a questão ali de uma avaliação, por exemplo, do NPS. Às vezes nós somos mal avaliados porque a pessoa não percebeu um comprometimento com a causa dela. Aí seja no empréstimo, seja qualquer coisa. Pode falar, Duda. E só complementando, uma coisa que eu achei muito interessante que você falou, é sobre o tempo não é sobre velocidade, mas sobre a qualidade do tempo que a gente está oferecendo. É, e complementa até o que o Marcos falou, de situações que ele viu que demorou para ser resolvido, mas a pessoa ela saiu satisfeita. Não é porque não é considerando só o período do tempo, mas a qualidade daquele tempo que foi oferecido para a pessoa durante, durante o momento que estava resolvendo. Porque às vezes a gente acha que uma coisa que a gente quer que resolva, que está nas mãos de outra pessoa para resolver, não está sendo, não está tendo movimento. Mas na verdade a pessoa tá movimentando e está usando aquele tempo com qualidade. Aí entra muito o fator comunicação junto com a qualidade de tempo. E realmente, às vezes, quando é rápido demais, a gente sente que a pessoa ela só leu, colocou um Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+C, Ctrl+V e respondeu. Até quando vem o chatbot, que ele é muito rápido, que parece que o atendimento inteiro é só com o chatbot, a gente fala assim, mas ninguém entendeu o meu problema. Eles nem sabem o que eles vão resolver. Então, realmente, esse tempo que a gente oferece, ele é extremamente colado com a qualidade que o associado vai sentir na experiência que ele está tendo com a gente. Gostei bastante disso. É isso mesmo, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. O tempo, ele está diretamente ligado com a experiência. Era isso que eu queria passar, assim. E o cooperado, ele quer se sentir assistido. Como o Marcos falou, não importa se você vai demorar para resolver algum problema, mas você utilizar aquele tempo que você está resolvendo aquele problema, mostrando para ele que ele está sendo assistido, mostrando para ele que você está tendo uma empatia com o caso dele, que você pegou a causa, né, como o Marcos falou. Então, a gente entra aqui também na questão de que nem sempre ser rápido é ser eficiente. Às vezes, na pressa que a gente está ali de resolver, né, a gente esquece de ouvir, de explicar, de olhar para ele com os olhos assim mesmo, né, de entender o que ele está querendo passar para a gente. E existe uma diferença entre ter pressa e a velocidade em si. Porque a velocidade, ela, ela precisa ser, ela precisa ser cumprida de uma forma que faça com que ela tenha um propósito. Já a pressa, quando a gente age com pressa, a gente está agindo sem presença. E o cooperado vai sentir a diferença. Então, aquele minuto que a gente fica ali dedicando para explicar para ele aquele determinado caso, aquela determinada situação, ou então até mesmo para ouvir ele, não vai ser um tempo perdido. Esse tempo que a gente está dando para ele vai ser um tempo investido. A gente está investindo aquele tempo no relacionamento com o cooperado e na confiança. E essa confiança vai ser o que vai sustentar toda a relação dele com a cooperativa, né? A gente precisa criar um relacionamento com eles. Então, a agilidade, ela vai ser um dos maiores diferenciais do cooperativismo,
moderno de hoje em dia, né? Ser ágil é respeitar o tempo do cooperado, porque da mesma forma como o nosso tempo é precioso, o dele também é. Então, quando a gente consegue resolver algum problema com uma certa rapidez, com uma certa precisão, a gente transmite segurança, a gente transmite profissionalismo para o cooperado. E aí, nesse ritmo, né, da cooperativa, para que tudo dê certo em harmonia, a gente tem as 3 áreas que trabalham juntas para que isso aconteça, né? Então, cada área da cooperativa vai ter um tempo diferente, mas todos são essenciais. Então, o comercial ele vai trabalhar com o tempo da oportunidade e agir no momento certo. O operacional, ele vai trabalhar com o tempo da execução. Ele vai garantir precisão e qualidade. Já a área de risco e controle vai trabalhar com o tempo da análise. Ele vai assegurar a segurança, sem travar que o fluxo ocorra da forma como ele precisa acontecer. Então, vocês conseguem enxergar que a gente se complementa? Todos eles precisam um do outro para que tudo dê certo, para que tudo ocorra em harmonia? Então, quando esses 3 pontos eles se alinham, esses 3 tempos se alinham, o cooperado ele sente fluidez, sente a confiança, sente a harmonia, e é isso que o cooperativismo traz. É isso que o movimento cooperativista traz, né? Então, assim, eu queria finalizar aqui com vocês já. No fim, o tempo, ele vai ser o recurso mais democrático que existe, porque todos nós temos as mesmas 24 horas. Mas o que vai nos diferenciar é como a gente escolhe usar essas 24 horas, né? Então, quando a gente dedica um tempo para atender com empatia, para explicar com clareza, para agir com propósito, a gente transforma simples processos em uma experiência de confiança. A gente traz o cooperado para o nosso lado e a gente fortalece ainda mais o cooperativismo. Porque no cooperativismo, a gente entende que o tempo não é só produtividade, é uma prova de cuidado, né? E aí eu trouxe essa frase do Dalai Lama, que o tempo que você dedica ao outro é o que dá sentido à vida. E é justamente isso que a gente presencia, né, no cooperativismo. A gente tá aqui para servir. E uma das melhores coisas que a gente pode oferecer com isso vai ser o tempo. E é isso, gente. Muito obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida ou então algum comentário para fazer, podem ficar à vontade. Achei bem interessante, Beatriz, essa tua apresentação, me fez até me recordar. Não está muito dentro do contexto da cooperativa, é, mas está relacionado ao que você falou. Um dia foi referente para cortar meu cabelo, né? E a pessoa cortou extremamente rápido, pensando que tipo a questão de me atender rápido ia me satisfazer, mas ao contrário, que tipo assim acabou me deixando frustrado porque não foi do jeito que eu queria, né? E depois eu voltei no local e cortei com outra pessoa. Demorou e veio com mais qualidade e eu saí bem mais satisfeito. Eu acho que a questão do tempo, ela se relaciona não você demorar muito e nem você fazer rápido, é você fazer com qualidade. Isso é bem interessante essa apresentação, parabéns. Eu adorei também, Bia, parabéns pela apresentação. Acho que eu nunca teria pensado nesse tema com relação ao cooperativismo, mas eu achei super pertinente. Inclusive, teve uma frase que você falou que eu achei legal, que é respeitar o tempo do cooperado, porque hoje em dia a gente tem as coisas muito fáceis, é tudo muito rápido, nosso acesso à informação e a tudo é muito rápido.
Então, inclusive pessoas mais novas, eu não sou tão nova, mas eu me incluo nas pessoas novas ainda. A gente quer tudo, sabe? A gente quer ser atendido logo, se a gente, sei lá, se nos colocando no lugar do associado, por exemplo, se a gente quiser um crédito, a gente quer esse crédito de imediato, em minutos, como por exemplo, em um, em um banco digital. E já nós temos muitos associados que são pessoas mais velhas, idosas, que elas precisam de um tempo assim de elas precisam entender que nós estamos ali nos doando para ela, que a gente está prestando atenção. Eu sei que tem muitos associados que sentam aí, às vezes eles só querem ser escutados, sabe? Então eu acho que nós temos que treinar muito principalmente no atendimento, porque eu não sou da área do atendimento, mas eu atendo muitas pessoas. Às vezes as pessoas elas só querem falar, sabe? Tipo, ai, olha, eu tô devendo aqui porque eu passei por uma situação, eu passei por um golpe, ou então eu precisei desse recurso para ajudar minha esposa, por exemplo. E é só ser escutado, sabe? De você entender, não, realmente, essa pessoa não é uma pessoa que sempre está devendo, ela é uma pessoa que ela passou por um momento difícil e agora ela quer se restabelecer, né? Então, eu posso ajudar, eu vou ajudar, se eu precisar mandar 1000 e-mails, eu mando, e eu acho que a gente tem que treinar muito essa nossa escuta, respeitar o tempo dos nossos associados, e, como você disse, servir eles. A gente está aqui para servir, e não só aqui na cooperativa, eu acho que na vida, sabe? A gente tem que se colocar num local de servir mesmo, sabe? De se dedicar, de querer sim que as coisas aconteçam rápido. A gente nessa atualidade, a gente pode sim querer as coisas rápido, mas a gente também respeitar o nosso tempo, se dedicar aos outros. E adorei a apresentação, Bia. Foi muito ótimo mesmo, Bia, parabéns. E uma coisa interessante é que você falou sobre a gente ter as mesmas 24 horas, e eu acho que isso é muito real, principalmente na questão da qualidade do tempo. Isso é, tipo assim, cientificamente comprovado que você ter tempo de qualidade com as pessoas melhora muito a sua relação com qualquer tipo de pessoa. Então, se você souber usar o seu tempo com essa pessoa com qualidade, você consegue melhorar qualquer tipo de relação. E você tendo um tempo de qualidade com alguém, você sabendo otimizar e usar bem o seu tempo, você pode até ajudar aquela pessoa a usar bem o tempo dela. Então, assim, a gente saber cuidar do nosso ajuda muita gente a ajudar o outro a cuidar do dele. Então, é bem legal isso. Eu sou muito adepta dessa questão do tempo de qualidade. É uma coisa muito importante que todo mundo devia parar, assim, para dar uma atenção, porque você não melhora só a sua vida, né? Você também acaba influenciando muito e de forma positiva a vida de outra pessoa. Então, parabéns, Bia. Foi um tema muito legal que você trouxe. Eu queria dizer que eu adorei a apresentação e o tema ele foi muito bem escolhido, porque eu acho que a gente não pensa muito no tempo, no dia a dia, né? A gente vive meio que no piloto automático. Então a gente nem para pensar o tempo que a gente se dispõe para tal coisa, o tempo que a gente se dispõe para ouvir. Então, essa reflexão foi muito importante. Acho que nós vamos sair daqui com um pensamento um pouco diferente de como a gente tá, é, tá dando qualidade ao nosso tempo e ao tempo das outras pessoas que a gente está servindo. Então, adorei muito a apresentação. Bia, eu também quero parabenizar. Sua apresentação foi ótima, você se empenhou demais para trazer isso aqui para a gente. E é um tema super legal e que traz do que a gente vive aqui na área comercial, né? A gente tem que ter essa qualidade no tempo, que é o cartão de visita da cooperativa, né? Que vai decidir se a pessoa volta ou não. Porque tem lugares que você tem associado que ligar, eu não estou conseguindo falar em tal lugar, tem como você ligar lá para me poder falar. Então, tipo assim. A pessoa, ela às vezes, não consegue achar aquela qualidade
no bom atendimento. E aqui a gente tenta o máximo, mesmo que seja corrido ou não, dar essa qualidade, né, independente do que seja, porque são associados com idade um pouquinho mais avançadas e que precisam realmente desse tempo, né, do atendimento humanizado, que muitos gostam, e que está diferente de outros locais também. Então, parabéns, tema muito importante, muito legal. Gente, mais alguém quer falar alguma coisa? Pessoal novo, Adelino, Caio, César, vocês querem falar alguma coisa? O que vocês acharam da apresentação? Fiquem aí à vontade. Bora, gente, sem vergonha, pode falar. Pessoal velho também pode falar, o Arthur, que adora falar, o Marcelo, que sempre fala aqui nas apresentações. Bora, Podem meninos, falar, gente. mostra para que vocês vieram. A Vitória ali, a Eu vou Vitória falar quer um falar. pouquinho. Falar um pouquinho. Eu achei bastante interessante essa questão do tema abordado pela Bia, porque realmente aqui na cooperativa a gente gira em torno do tempo. Então, se a gente, como o Marcos também falou, se a gente não souber administrar isso de uma forma, vamos dizer, leve, né? A gente acaba se perdendo e aqui o tempo eu acho muito valioso e a Bia colocou isso bem claro pra gente, né? Então, assim, achei bem interessante e parabéns pela apresentação. Você achou que ia ficar muito nervosa e acabou dominando a apresentação de uma forma leve. É isso. Rodrigo, pode falar. Olha, gente, eu tô aqui me vingando por todas as vezes que ele pediu para eu falar. Eu, como apresentadora. Olha só, obrigado, viu? Eu gosto assim, ó, difícil de me passar a palavra é eu devolver, viu? Mas já que você, né, insiste, eu nem abri o vídeo aqui porque me falaram hoje que eu tô com cabelo de Guga Chakra, mas, é, mas agora que você me chamou, eu tenho que falar, né? Mas enfim, melhor dessa forma do que não falar. Mas queria só dar os parabéns, a apresentação foi excelente, né? Eu gostei muito. Aqui tem esse fechamento aqui, realmente é uma. Não só a gente percebe que dá sentido a toda a explicação, esse fechamento, como assim, é uma coisa que transcende o que a gente está falando na nossa vida cotidiana, né? E a nossa vida na cooperativa. Aqui quem está falando é um líder espiritual que mostra a importância do tempo, né? Não é para nosso dia a dia, é por que transcende o nosso dia a dia, é o que transcende a nossa pessoa, é o que vai além. E eu acho que na cooperativa é isso que a gente tem que buscar, fazer além, fazer mais, né, do que fazer o normal. Fazer o normal a gente faria em outro lugar. Se a gente está na cooperativa, para a gente fazer mais por nós, fazer mais pelo associado, fazer mais pelo nosso colega, mais pela nossa comunidade, pela nossa organização. Então, gostei muito da apresentação, tá de parabéns. Todos que participaram também estão de parabéns, né? E eu vou fechar aqui, porque senão eu vou falar até amanhã. Valeu, gente. Gente, vocês entenderam muito bem o que eu queria transmitir, fico muito feliz. Confesso que eu estava com medo de não conseguir transmitir da forma como eu queria, mas foi exatamente como eu estava planejando e muito obrigada pela participação de todos. Então é isso, eu acho que a gente vai finalizar por aqui. Muito obrigada a todos. Ótimo resto de dia, final de semana. Obrigada a todos, principalmente a Bia.
Tchau, tchau, gente. Tchau, Tchau, Bom gente. trabalho Bom pra Bom vocês. trabalho. trabalho para todo mundo. Tchau, tchau, gente. Tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.